Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz por estarmos em uma igreja que prega a palavra, que segue as Escrituras, e por isso aqui estamos juntos para aprender um pouco mais do que Deus tem a falar para o seu povo. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Nós vamos ler a passagem que está no capítulo 13, versículos de 1 a 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Só um aviso antes, que as crianças podem subir, vou ter um momento específico de pregação da palavra também, numa linguagem acessível. Diz assim a palavra do Senhor, em Jeremias 13, de 1 a 11. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre o lombo, mas não metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondestes ali. Fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos revela quem o Senhor é e o que o Senhor espera de nós. Pedimos que o seu Santo Espírito nos exorte, nos ensine a saber o que o Senhor requer do seu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a vivência de um princípio da finalidade. Mas o que é isso? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você espera comprar algo que foi fabricado para fazer você se locomover. Aqueles que gostam de velocidade esperam que aquele objeto ou aquele veículo seja veloz, outros segurança, outros conforto, outros tudo isso junto. Ou seja, quando você vai buscar um carro, você espera que ele cumpra com aquilo para qual ele foi construído. Um jantar, por exemplo. Você faz um jantar na sua casa, você espera que aquele jantar cumpra a finalidade de tirar a fome das pessoas da sua casa. Ou quando você chama amigos, você faz um jantar esperando que aquilo seja um momento de comunhão, um momento de alegria, onde você pode conversar com seus amigos. Senão, não haveria, por exemplo, como você chamar um amigo para sua casa, fazer o jantar e todo mundo ficar quieto na mesa. Ninguém fala nada. A questão é que o princípio de finalidade está em nosso dia a dia, em todos os momentos. Eu mesmo em casa, conversando com a minha esposa essa semana, perguntei: meu amor, por que nós temos 3 trituradores de legumes? Ela falou: não, 2 já quebraram. Eu falei: por que nós não jogamos fora? Inconscientemente, muitas vezes nós estávamos esperando que ele servisse para outra coisa que não vai servir. Uma pequena peça quebrou e ele perdeu a sua utilidade. Mas estão lá, acho que hoje, né, Ju, quando a gente chegar em casa, provavelmente ele vai para o lixo, os 2 que estão quebrados. Mas a questão é essa, de que
muitas coisas que nós vivemos em nosso dia a dia nos ensinam esse princípio de finalidade. Você espera que algo corresponda com aquilo para qual ele foi criado, foi produzido, foi inventado. Parece uma introdução simplória, né, meus irmãos, para um sermão. Mas a questão é que muitas vezes Deus precisa ser simplório com o seu povo. Quando o seu povo muitas vezes não enxerga a verdade que está à frente dos seus olhos. Muitas vezes Deus precisa, como uma criança, desenhar para que possamos entender. Muitas vezes Ele fala por meio de sonhos, de visões, mas por outras Ele precisa causar um impacto maior, para que o povo não tivesse desculpas para não entender o que Ele estava falando. Isso aconteceu com Ezequias, por exemplo, que teve que fazer uma maquete na cidade para mostrar o cerco qual a cidade ia sofrer. O profeta Oséias teve que se casar com uma prostituta e ter filhos com ela para mostrar para o povo o grau de infidelidade do povo de Deus para com o seu Senhor. E Jeremias, da mesma forma, não só essa, mas se você ler o livro de Jeremias, você vai encontrar outras passagens em que Jeremias precisa passar algo para o povo que ele causasse um impacto, porque Deus estava falando, eles não estão entendendo, eu preciso ser impactante. E os dias de Jeremias também não eram dias fáceis, meus irmãos. Vejam que os dias de Jeremias não eram dias fáceis. Aqui eu coloquei rápido para nós vermos que Jeremias passou por aproximadamente 5 reinados. E todos esses reinados eram reinados que não agradaram ao Senhor, tirando o primeiro de Josias, que há um avivamento. Você vai ver que no livro de Jeremias, no capítulo 1, falando quem é Jeremias, vai falar os reinados por qual ele passou, e todos esses reinados o povo entrava em declínio. O povo estava cego, seguindo outros deuses. Duas passagens de Jeremias mostram. Em Jeremias 2,5 diz: que injustiça acharam vossos pais em mim, Deus falando, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos neles mesmos. Outra feita, Deus diz: embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Jeremias diz: Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos. Tu os feristes e não lhes doeu. Consumiste e não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Vejam que os tempos de Jeremias não eram tempos fáceis. Era tempo de cegueira do povo de Deus. Aqui estamos falando daquelas pessoas que se diziam fazer parte do povo de Deus. Devemos compreender que Deus quis causar um forte impacto em seu povo, para que eles não tivessem possibilidades de argumentação ou de justificativa. Deus colocaria diante do seu povo algumas verdades que não podiam ser ignoradas. E é o que nós vamos tratar hoje. Quais são essas verdades que Deus escolheu para tomar um povo para si? Para isso, Ele estabelece como essa relação deve ser, definindo e assegurando a finalidade desta relação. A mensagem que Deus passou para Jeremias é que eu escolhi um povo para mim. Eu estabeleci como essa relação ia ser feita. E eu digo qual é a finalidade desta relação. É isso que nós vamos ver, que Deus criou um povo para si. Estabeleceu para si como essa relação ia ser feita. E disse qual era o fim deste relacionamento. Deus escolheu um povo para si. Quando Deus ordena que Jeremias vá e adquira um cinto, Ele está usando de uma metáfora e apresentando ao povo que Ele escolheu um povo para estar junto de si. Em algumas traduções utiliza-se a palavra cinto, em outras se utiliza também a palavra tanga ou shorts, mas a questão é que o sentido ou a intenção é mostrar que o relacionamento é íntimo. Quando Deus toma um povo para si, Ele quer um relacionamento íntimo. Não é um relacionamento superficial.
O fato é que, quando Deus escolhe um povo para si, Ele está falando de intimidade. Intimidade. Como o texto não traz explicação profunda com relação ao cinto, exegeticamente, nós não conseguimos saber mais coisas deles, entra a questão em que Deus, faz uma exortação para Jeremias: compre um cinto, ponha sobre os lombos ou sobre as cinturas e não meta na água. Mas o que será que isso significa? Não meter, não colocar na água, não lavar o cinto, não deixar que ele se molhe. Como eu disse, o texto não nos permite aprofundar a respeito disso. Alguns argumentam que a questão de se lavar o cinto seria que de não se lavar era para mostrar que o povo não estava se purificando, que Deus queria mostrar que o povo estava sem purificação constante. Outros argumentam, e eu creio que seja melhor, que Deus não queria que Jeremias não tirasse o cinto nem para lavar. Deus falou: Jeremias, ponha esse cinto e não tira nem para lavar, para enfatizar a intimidade com qual ele queria o relacionamento com o seu povo. É por essa afirmação, então, que nós sugerimos que seja melhor explicado pelo contexto do texto, que quando Deus chama o povo para si, não há outra coisa a não ser tratar sobre intimidade com Deus. Então, se você crê, ou se você diz que faz parte do povo de Deus, o primeiro ponto que eu digo é: avalie a sua intimidade com Deus. Se você se diz parte do povo de Deus, se você crê que faz parte do povo para o qual Deus tomou para si, avalie a sua intimidade. Deus criou um relacionamento com o seu povo de intimidade. E isso já era conhecido do povo. Não era algo que Jeremias estava apresentando uma novidade. As Escrituras ensinavam isso. Nós temos Deuteronômio que nos ensinava aquele povo, em que Deus diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte de sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou-o como uma menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os o leva sobre elas. Deus quer intimidade com o seu povo. Deus quer um relacionamento íntimo. Mas se aqui, no Antigo Testamento, Israel representava o povo de Deus, sabemos que Cristo encarnado estende essa representação para todos aqueles que creem em seu nome. Romanos 1,16 afirma que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e o gentil. Se no nosso texto, que estamos lendo em Jeremias, isso se tratava para o povo de Israel, hoje isso se trata para a igreja de Cristo. Nós somos o povo que Deus tomou para si. Somos nós a quem Deus requer intimidade. Somos nós em que Deus diz: eu só quero um relacionamento se for um relacionamento com intimidade, sem superficialidade. Isso nos permite fazer algumas perguntas. Será que nós realmente queremos fazer parte desse povo? Será que você, faz parte realmente do povo em que Deus tomou para si? O texto fala que a palavra do Senhor veio a Jeremias novamente, depois de um certo tempo. Deus quis que o cinto ficasse um tempo com Jeremias junto ao seu corpo, sem tirar para lavar, para mostrar que o relacionamento que Deus quer, além de ser íntimo, é duradouro. Deus não quer relacionamentos que terminem e voltem. Não. Deus requer um relacionamento duradouro. E, portanto, quando Deus pede para Jeremias levar esse cinto, escondê-lo, e depois de um bom tempo, pede para buscar, Deus mostra que o distanciamento que nós muitas vezes temos de Deus são distanciamentos que levam tempo.
Deus não está tratando de um deslize do povo. Deus está falando, esse povo está se distanciando de mim há um bom tempo. O distanciamento de Deus é progressivo quando nós não nos atentamos para a forma com que Ele quer estabelecer este relacionamento. Devemos prestar atenção em nossas ações, em nosso conceito de o que é eu me relacionar com Deus. O que significa um relacionamento com Deus? O que significa dizer eu faço parte do povo para qual Deus tomou para si? Significa intimidade, perpetuidade, durabilidade. O fato é que Deus quis mostrar que seu julgamento não estava relacionado a algo passageiro, irmãos. Deus está falando, esse povo está se distanciando de mim há um bom tempo. E esse tempo causa resultados. E o resultado é o apodrecimento, nesse caso, do cinto, mas também é a inutilidade de nosso relacionamento com Deus. Quando nos distanciamos de Deus, o nosso relacionamento com Ele, aos olhos de Deus, passa a ser um relacionamento inútil. Um relacionamento que não serve para nada, que não tem funcionalidade. Isso pelo fato que Deus escolheu um povo para si. E à medida em que esse povo deixa este relacionamento, ele começa a corromper a forma com que Deus determinou o seu relacionamento. A partir do momento que Deus nos chama para um relacionamento, Ele diz, esse relacionamento tem que ser dessa maneira. Quando nos distanciamos desse relacionamento, nós começamos a corromper a forma com que Deus estabeleceu o relacionamento. E é nítido aqui. Deus vai mostrar que o cinto se apodreceu e vai explicar para Jeremias, a partir do versículo 8, o que ele está querendo dizer com essa metáfora. Deus afirma que da mesma forma que o cinto foi considerado inútil, Ele vai exercer um julgamento sobre este povo. A expressão apodrecido aqui, irmãos, é utilizada também para corrompimento imoral. Deus não está falando simplesmente como um fruto apodrecido, Ele está indo além, Ele está querendo dizer que o nosso distanciamento do relacionamento com Deus passa pela nossa corrupção moral. A mesma palavra que Ele utiliza para falar do cinto, Ele utiliza em alguns outros trechos, quando diz, por exemplo, em Gênesis 6:12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser havia corrompido o seu caminho na terra. A mesma palavra para distinguir o cinto é utilizada para distinguir o povo corrompido. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Em Êxodo 32:7. Em último, Êxodo 20:44, sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos. Veja, você está se distanciando de Deus a partir do momento em que você quebra a forma com que Deus estabeleceu o relacionamento entre Ele e o seu povo. E como isso acontece? Deus vai ensinar a Jeremias e a nós aqui, a partir do versículo 8, ele vai dizer, então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Aqui, a palavra soberba e soberba pode ser traduzida por orgulho também. A natureza do nosso distanciamento do relacionamento com Deus é o nosso orgulho. Quando passamos a pensar que podemos estabelecer as diretrizes do relacionamento com Deus. Quando eu passo a pensar que eu posso dizer como esse relacionamento vai ser feito. Quando eu estabeleço as normas, quando eu estabeleço os limites. Quando eu sou tomado do meu orgulho de dizer, Senhor, eu tenho um relacionamento com o Senhor, mas será do meu jeito. Será da minha forma. Será com as minhas concessões. Podemos não fazer isso explicitamente, irmãos, mas reflitam se muitas vezes as nossas ações não são ações que demonstram que cedemos ao orgulho, à soberba, de dizer, Senhor, eu acho que eu posso dizer como esse relacionamento pode ocorrer. E Deus está falando, isso eu não aceito. Isso eu não aceito, porque eu tomei o povo para mim.
Eu disse como esse relacionamento será feito, e eu não vou abrir mão disso. E como acontece isso, irmãos? Como acontece esse distanciamento? A primeira coisa que Deus vai falar no versículo 10 é: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. O primeiro passo para nos distanciarmos de Deus é deixarmos de ouvir a sua palavra. Quando nos recusamos a ouvir a palavra de Deus, começamos a apodrecer o nosso relacionamento com Ele. O primeiro ponto para descambar é não querer mais saber o que Deus tem para falar. É quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos acusa de determinados pecados, nós tampamos os ouvidos. Quando somos disciplinados pela palavra de Deus e colocamos N justificativas para não aceitar a disciplina, a correção. Toda a palavra de Deus é útil, inspirada por Deus, para a repreensão, para o ensino, para nos corrigir, para nos habilitar a toda a obra. Se você quer ser povo de Deus, se você quer fazer parte, você tem que seguir a cartilha que Deus escreveu para o seu povo. E a primeira coisa que Deus fala é: escute a minha palavra. Escute o que eu tenho para dizer. Aceite a minha disciplina. Aceite a minha exortação. Aprenda comigo. Seja hábil para as boas obras através da minha palavra. O segundo passo, irmãos, quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor, é começar a andar segundo o nosso coração, como é dito no texto. Se recusaram a ouvir as minhas palavras, um povo que caminha segundo a dureza de seu coração. Nos afastamos de Deus quando começamos a decidir a nossa vida segundo aquilo que melhor nos convém. Quando eu passo a decidir o que é melhor para mim, pelos meus achismos, pelas minhas satisfações, eu começo a andar segundo o meu coração. Quando eu deixo de entregar ao Senhor os meus sonhos, os meus desejos, as minhas angústias, e passo a buscar no meu conhecimento ou simplesmente na minha vontade de realizações, a conduzir os meus caminhos, é exatamente o que o povo estava fazendo aqui. Deixando de seguir a cartilha do relacionamento que Deus havia estabelecido. Irmãos, é muito importante lembrarmos que esta passagem está sendo direcionada para o povo de Deus, para aqueles que se dizem pertencentes ao povo de Deus. Nós não estamos falando com ímpios, nós estamos falando com aqueles que dizem, confessam, professam ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Devemos analisar se muitas vezes, ou se na maioria das vezes, as nossas decisões não estão sendo segundo os nossos próprios corações. Quando eu sou exortado pela palavra a não fazer, e faço. Quando eu sou exortado pela palavra, disciplinado pela palavra em dizer estou errado e me recuso a me arrepender ou a mudar. Um relacionamento com Deus é desta forma, segundo Ele estabeleceu. Achamos que há uma possibilidade de fazermos parte do povo de Deus, mas não nos encaixamos em suas características. Significa que, na verdade, não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. E o terceiro ponto, caminhando, veja que a coisa só vai piorando. Eu deixo de ouvir a palavra de Deus, eu começo a seguir o meu próprio coração. E a partir do momento que eu começo a seguir o meu próprio coração, eu começo a substituir o meu Deus. Deixo de ouvir a palavra, começo a decidir por mim mesmo, vou ter outros deuses. E não digo aqui estátuas, mas digo qualquer coisa que substitua o lugar de Deus. E é o que acontece aqui. Este povo maligno, no versículo 10, Deus fala: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para servir e adorá-los. Devemos lembrar que esta passagem está falando diretamente ao povo de Deus. Em algumas traduções, os verbos aqui utilizados para servir e adorado significa curvar-se. E a forma como o verbo está empregado aqui, eu não vou me adentrar gramaticalmente, mas é interessante dizer que é um verbo que diz que você faz e recebe a ação. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando passamos a seguir outros deuses, nós nos submetemos a eles e logo em seguida começamos a agir
de acordo com eles. Seja dinheiro, profissão, família, amizades, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é se submeter a isso. E a segunda é cada dia mais buscar satisfazer isso. Se é o dinheiro, você vai se submeter à sua confiança, à sua estabilidade financeira. E o que você vai fazer? Viver para o trabalho, sonegar, fazer maracutaias. Entendam, ação passiva de se submeter e logo em seguida ativo. Praticar aquilo para alcançar os seus desejos. Veja como nós podemos corromper o nosso relacionamento com Deus de diversas formas. Basta deixar de ouvir a sua palavra. Começaremos a seguir o nosso próprio coração e começaremos a colocar deuses diante de nós, seja trabalho, família, qualquer coisa que substitua e que nos traga um prazer segundo a dureza no nosso coração. Portanto, o que Deus está nos mostrando é, irmãos, que Ele tomou um povo para si, que Ele estabeleceu este relacionamento da forma com que Ele determinou, com uma finalidade. Lembra da introdução? Que nós conhecemos esse conceito de finalidade? É algo que nós esperamos receber por aquilo que foi criado, um carro, o triturador de legumes da minha casa, um jantar para alimentar a família. E se Deus chamou um povo para si e estabeleceu um relacionamento, Ele também definiu e assegurou qual seria a finalidade para este povo. Esse é o nosso terceiro ponto. Qual a finalidade que Deus estabeleceu para o seu povo? Ele vai dizer no versículo 11, acompanhem comigo. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Isso mesmo. Quando Deus estabelece a relação com o seu povo, isso parte de Deus e não de nós. Foi Deus quem diz, eu mesmo. Aqui é uma ênfase, quando ele coloca o eu, me apeguei, eu apertei o cinto, ele está dizendo, eu mesmo tomei um povo para mim. Não somos nós que conduzimos o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós estamos querendo ser o corpo e transformando Deus em cinto. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus se apegue a nós, aos nossos prazeres, aos nossos desejos, aos nossos pecados. Queremos que Deus não seja duro com os nossos pecados. Muitas vezes estamos querendo ser corpo e não cinto. Mas na verdade é que Deus nos chamou para Ele. Não temos como criar o relacionamento com Deus. Somente Deus pode fazer isso. E por que somente Ele pode fazer isso? Porque foi o Filho dele que Ele entregou para que isso acontecesse. Foi por meio de Cristo que nós fomos achegados ao relacionamento com Deus. Nós lemos aqui Colossenses, e eu trago somente uma passagem de Colossenses 1, 19 a 22, dizendo que por meio de Cristo fomos reconciliados. Se hoje você tem um relacionamento com Deus, é porque Cristo morreu no seu lugar. É porque Cristo conquistou isso para você. É porque Cristo proporcionou. O sacrifício de Cristo faz com que nossa relação com Deus possa cumprir a sua finalidade. Isso é importante, irmãos. Deus assegura que o seu relacionamento pode dar certo porque Ele não depende de nós. Ele depende de Cristo. Cristo morreu para que consigamos fazer isso. Cristo nos capacitou para que caminhássemos dessa forma. Devemos lembrar que todas as coisas nos foram dadas para prosseguirmos como povo de Deus. Filipenses 3,12 diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Paulo tinha essa noção.
Se eu estou caminhando, progredindo, perseverando, é porque eu fui conquistado para isso. Se você crê ser parte do povo de Deus, é requerido de você seguir o relacionamento como Deus determinou. E a finalidade é que você tenha uma vida de santificação, porque Deus assegurou que você consegue ter, por meio de Cristo Jesus. Se não, plenamente agora, como o apóstolo fala, você foi conquistado para isso. Você foi conquistado. Deus não pode tratar seu povo com indiferença quando ele se afasta. Deus não pode permitir que você quebre a forma com que ele estabeleceu esse relacionamento. Devemos cuidar para que não nos distanciemos do padrão que Deus estabeleceu, irmãos. Devemos cuidar para não querer ditar o relacionamento com o nosso Deus. Deus nos exorta que Ele não aceita esse tipo de relacionamento. Não temos condições de dizer como Deus vai se relacionar conosco. Pare de procurar um evangelho de autoajuda. Pare de procurar pregações. Pare de procurar um estilo de vida cristã que simplesmente satisfaça o seu coração, que não te bote no seu lugar de cinto, no seu lugar de conquistado, no seu lugar de que foi buscado das trevas para a maravilhosa luz. Relacionamento com Deus não se trata de você, de mim, se trata de Deus. Tudo é sobre Deus, tudo é sobre Jesus. Mas devemos cuidar, então, irmãos, para que não nos distanciemos de Deus, por dois motivos. Para não sofrermos a correção. Sabemos que o pai que ama o seu filho o corrige. Devemos fugir da correção de Deus. Devemos nos manter sempre com Ele para não sofrermos. Pois Deus cuidará do seu povo, irmãos. Deus não deixará que o seu povo se distancie dele, nem que para isso precise pesar a mão sobre o seu povo. Então, se você não quer que Deus pese a mão sobre você, volte para um relacionamento com Deus da forma com que Ele estabeleceu. Não ceda ao seu orgulho de querer dizer como esse relacionamento deve ser feito. E o segundo ponto, para termos cuidado em nos distanciarmos de Deus dessa maneira, é que podemos não estar ainda fazendo parte desse povo. Se por um lado podemos estar nos distanciando e Deus vai nos corrigir, por outro é capaz que ainda não tenhamos sido apegados a Deus. Eu sei que é duro dizer isso, mas é isso que Deus está dizendo a Jeremias: olha, o meu povo que eu tomei para mim, ele se relaciona desta forma. E aquele que não se relaciona será corrigido ou não faz parte do povo. Não importa quantos anos você tem de igreja. Não importa o cargo que você tem. Se você não está num relacionamento com Deus da forma com que Deus determinou, de duas uma, ou Deus vai pesar a mão sobre você para te trazer para os eixos, ou ainda você não faz parte do povo que Deus tomou para si. Não podemos negar essa verdade é bíblica. Talvez não façamos parte. Talvez você não faça parte ainda do verdadeiro povo de Deus. Ou talvez você esteja prestes de sentir a mão de Deus pesando sobre você para lhe trazer de volta. Portanto, Deus toma um povo para si, estabelece como esse relacionamento deve ser feito, impõe a finalidade, garante a finalidade deste povo e diz para qual é a nossa finalidade. Como eu disse, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o seu nome. Ele vai dizer: eu escolhi um povo para ser meu renome. Isso significa para ser o meu nome na terra, para representar-me na terra. Se você faz parte do povo de Deus, você carrega o nome de Deus consigo. A finalidade com que Deus criou o seu povo, chamou o seu povo para si, é para louvor. Com relação ao seu nome, nós vemos em Atos, o pastor Leandro pregou aqui nesse texto brilhantemente em Atos 4:13, e disse que quando Pedro é interrogado, e a forma com que Pedro fala é uma forma tão desenvolta que as pessoas que estão ouvindo falam: esse aí andou com Jesus. Ou seja, Pedro carregou o nome de Jesus. As pessoas conseguem ver que você faz parte do povo de Deus?
Em sua vida, você consegue honrar o nome de Deus de forma com que as pessoas te vejam como alguém diferente? Para o louvor, saber que a finalidade em que Deus construiu o seu povo é para o seu louvor, nos obriga a viver para isso. Gálatas 1:10 diz: porventura procuro eu agora a favor de homens ou de Deus? Quem você quer agradar? Quem você realmente quer agradar na sua vida? A você mesmo? A outros? Ou a Deus? Aqueles que reconhecem que Deus tomou um povo para si e estabeleceu a forma com que deve se relacionar, entendem que não se trata de nós, irmãos. Se trata de reconhecer o que Deus fez por nós. E a única coisa que queremos é agradá-lo. Nem que para isso tenhamos que perder parentes, emprego, família, status. Quem você quer agradar na sua vida? Quem você quer satisfazer? A quem você quer dar glória? Vejam que Deus combate aqui a natureza de todas essas ações que distanciam o povo de Deus. Ele vai falar que é sobre a sua soberba, o orgulho. Onde o seu orgulho está te levando? Onde o seu orgulho está te deixando num relacionamento com Deus? Portanto, irmãos, devemos responder se realmente estamos em um relacionamento íntimo com Deus. Para isso devemos entender e nos enquadrar em ouvir a palavra. E este ouvir não é simplesmente escutar, mas ouvir de obedecer. Sabe quando você fala para o seu filho pequeno, eu tenho um filho pequeno, tenho vivenciado isso mais, escuta o papai. Não é simplesmente para ouvir o que eu tenho a dizer, é para obedecer. Ouvir a palavra de Deus implica em obedecê-la. Andar segundo o seu coração ou segundo o coração de Deus. Não ter outros deuses diante de ti, somente o Senhor, o nosso Senhor e Salvador que nos deu Cristo Jesus. Examine-se, veja se você tem se distanciado dessa forma. E não há cinto estragado, não há relacionamento estragado que o sangue de Cristo não possa reverter. Se você está se distanciando de Deus, se você está entendendo que o seu relacionamento com Deus não está seguindo a forma com que Deus estabeleceu, saiba que o arrependimento é o primeiro passo. E saiba que Deus, por meio do sangue de Cristo, proporcionou que nós consigamos viver este relacionamento. Não é por nossas forças, graças a Deus, não é por nossas forças, mas é pelo sangue de Cristo. Agora avalie-se. Veja o quanto você está ouvindo a palavra de Deus. O quanto você está tomando decisões segundo o seu coração. E o quanto determinados ídolos têm ocupado espaço em sua vida. Aqui Deus fala que o seu povo não o ouviu. E nós conhecemos a história. Deus pesa a mão sobre o povo de Israel. Israel precisa ir para o exílio. Nós somos o povo de Deus. A igreja de Cristo. Hoje, 2018, não esperemos que Deus pese a mão sobre nós para voltarmos para Ele. Tenhamos a consciência do que Ele quer neste relacionamento e vamos cumprir, alegres, dando louvores ao nome de Deus, que nos tirou da perdição e nos trouxe para juntos de si. Quando Deus toma um povo para si, Ele estabelece o relacionamento. Estabelece e define como isso deve acontecer, dando a finalidade. Que possamos fielmente crer nisso e buscar ser verdadeiramente povo de Deus, como Deus assim requer. Que Deus nos abençoe, irmãos, e juntos possamos seguir na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacitou a fazer parte do povo de Deus.